Quanto custa uma viagem à Grécia? Nesse vídeo a gente vai explicar aqui, gente, todos os custos e tudo que você precisa aí contratar, comprar para poder fazer uma viagem bem bacana pela Grécia, que é o sonho de muita gente. Claro, conhecer as ilhas gregas que são sensacionais. Vou mostrar aqui rapidinho, de uma forma bem bacana, todos os custos: hospedagem, passeios, os ferries para você ir de uma ilha para outra, custo com seguro viagem, transporte, chip, tudo certinho para você saber realmente quanto custa uma viagem à Grécia. Então, bora lá! Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do Grupo Dicas, uma das maiores redes de conteúdo de viagem do mundo, e hoje nós vamos falar sobre quanto custa uma viagem à Grécia, que é o sonho de muita gente. Da minha família eu conheço muita gente que o sonho sempre foi uma viagem às ilhas gregas, todo mundo fala muito isso, e realmente é um lugar paradisíaco e que vale a pena ser o sonho das pessoas porque é sensacional. Mas muita gente não sabe, né? Quanto custa, Gabriel? Quanto eu vou gastar? Como é que funciona? A gente fez um vídeo bem bacana aqui, fazendo uma viagem bem legal para lá, conhecendo os principais lugares, tá? Durante 10 dias. Grécia, o foco são as ilhas, tá, gente? Você vai chegar por Atenas, porque a maioria dos voos vão para Atenas, então você vai chegar lá em Atenas. Atenas, você vai ficar uns 3, 4 dias, tá ótimo, é uma cidade muito legal, vai conhecer a Acrópole e tudo, mas depois você tem que embarcar para as ilhas gregas, que aí você tem que pegar ou um barco ou de avião, você vai para Mykonos, Santorini, Creta, tem várias opções. Nesse vídeo a gente fez os valores baseado em 4 dias Atenas, 2 de Mykonos e 2 de Santorini, mas aí você adapta o seu roteiro, vê certinho. Isso aqui é só para você ter um ponto de partida e saber realmente quanto custa a viagem para a Grécia. Gente, dica importante antes de eu abrir a tabela, vamos lá. A gente calculou por pessoa. Se você for viajar em 2 pessoas, você multiplica por 2, em 3 por 3, mas esse valor que vai estar aqui também é por pessoa, por 10 dias de viagem e num período de baixa e boa temporada que a gente chama. Por quê, gente? Na Europa inteira, em todos os países, junho, julho e agosto é o verão europeu. Tudo fica muito mais caro, tá? Então esses valores aqui eu pesquisei dia 1 a 10 de outubro, que é uma época muito boa para ir para a Europa, ainda não tá frio, é tudo mais barato, mas se você pretende viajar no verão europeu, junho, julho e agosto, aí você já vai ter que aumentar um pouquinho aí, uns 25, 30%, porque as coisas são mais caras. Esse valor é no período de outubro, durante 10 dias por pessoa. Aí a gente vai colocar em euro, tá? A gente não vai pôr em reais ou em outra moeda, porque o euro é a moeda oficial da viagem à Europa, então se eu colocar aqui outra moeda, vai variar o câmbio, vai ficar uma diferença muito grande. Daqui 2 meses, do jeito que tá volátil o mercado, gente, vai subir lá para cima o real, vai cair, aí vai mudar toda a cotação, vai ficar um valor destoando. Então o jeito mais seguro e prático é a gente montar aqui com os valores em euro, que é muito mais difícil de se alterarem, e aí você pesquisa na data que você tá assistindo esse vídeo, você vai fazendo a conversão e eu durante o vídeo vou falando também o valor aproximado aí em reais no dia de hoje, só para vocês terem uma noção melhor. Então, bora lá! Então, abrindo oficialmente a nossa tabela, a gente vai colocar 2 colunas que você tá vendo aqui, gente, que são 2 perfis, tá? A gente sempre faz isso. O perfil econômico, a gente vai colocar aqui os valores para uma pessoa que quer viajar economizando o máximo possível em tudo, quer tudo mais barato, quer aproveitar mesmo só a viagem, não se preocupe em ficar no hotelzinho mais tranquilo, não fazer algum passeio, um custo bem econômico mesmo. E do lado, a coluna do conforto, que a gente chama, que é o perfil que quer ter um pouquinho mais de conforto, um hotel um pouquinho mais legal, fazer um pouquinho mais de passeio, vai gastar um pouquinho mais e vai ter uma viagem um pouquinho mais completa, tá? Então a gente vai colocar esses 2 perfis, vê em qual você se enquadra e vamos nessa! Então vamos lá, gente, uma viagem para lá custa em média uns 800 euros. Você pode tentar pesquisar, às vezes, como a Europa é tudo muito perto, você pode pesquisar às vezes passagem para países mais próximos, principais cidades turísticas. Tem muita cidade aí turística famosa na Europa que recebe muitos voos, às vezes do Brasil, do aeroporto que você está localizado, do país que você mora. Então são várias formas de você pesquisar, tá? Mas hoje em dia uma passagem para lá, saindo de Guarulhos, que é o maior
maior aeroporto da América do Sul, que fica em São Paulo, a gente encontrou aqui com um preço de 800 euros. É um preço que antes era mais barato, mas depois da pandemia os preços subiram, tá realmente um pouquinho mais caro. Você consegue achar preços mais baratos, mas com muita promoção, tá, gente? Você tem que pesquisar muito, procurar. Esse preço de 800 euros já é um preço muito bom, tá? É o preço já ida e volta, do trecho ida e volta, mas é mais ou menos o preço de uma passagem aérea para lá. Em reais, convertendo, tá dando aí mais ou menos uns R$4.500. É um pouquinho puxado, mas hoje em dia é realmente o preço bom para uma passagem aérea para a Europa, no geral, em qualquer país de lá. Agora, o hotel, hospedagem, quanto você vai gastar com hospedagem? Gente, para os 10 dias de viagem já completos, tá? A gente vai colocar aqui 400 euros na coluna econômico e 600 euros na coluna do conforto. O econômico é um hotelzinho 3 estrelas, um pouco mais simples, um pouco com menos avaliações não tão muito boas. E aí o do conforto, que já aumenta aí um pouquinho, vai para 600 euros o total. A gente colocou um hotelzinho 3, 4 estrelas, com uma avaliação melhor, uma localização um pouco mais bacana, mas os dois são boas opções, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. Eu vou pôr algumas fotos de um hotel nessa classe aí, nesse preço médio que a gente procurou, só para você ter uma noção, mas são hotéis já bem localizados, tá, gente? Eu vou até aproveitar, deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o hotel que a gente se hospedou lá, que foi muito bom, custo-benefício excelente, ele era bom, barato, bem localizado. Dá uma olhadinha aqui embaixo, pesquisa, que foi sensacional, perto de tudo, a gente conseguiu fazer praticamente tudo a pé, foi muito bacana. Eu vou deixar aqui embaixo o link dele, gente, todos os links de tudo que a gente usa para fazer as nossas viagens, tá? Que são os lugares que a gente já conhece, sabe que são os lugares mais baratos, onde comprar o chip de viagem mais barato, onde comprar o hotel mais barato, onde comprar os ingressos muito mais baratos, seguro viagem que é obrigatório. Gente, eu vou deixar aqui embaixo um guiazinho para você planejar toda a sua viagem, economizando o máximo em tudo, tá? Então usa depois os links aqui embaixo no primeiro comentário que você vai economizar muito na sua viagem. Agora vamos falar de alimentação. Gente, a alimentação varia muito, tá? É muito difícil estimar, mas eu cheguei numa conta para poder guiar um pouquinho aí, só para vocês terem uma noção. Eu coloquei aqui por dia, por pessoa, 40 euros por pessoa no econômico e 70 euros por pessoa no conforto. Então ficou 400 e 700 multiplicando pelos 10 dias de viagem, tá? Esse é um valor, dá para gastar menos que isso? Dá. Se você chegar e for no supermercado e comprar um monte de macarrão, miojo, com 3 euros por dia você sobrevive, né? Uma coisa é sobreviver, outra coisa é você curtir um pouquinho a viagem, não passar muito perrengue. 40 euros, gente, eu acho que é o mínimo para você conseguir aí comer alguma coisinha legal. À noite come uma pizza, lanche, fast food, é muito barato na Europa inteira. Você consegue dividir aí com quem tá com você, compra alguma coisinha no mercado, não fica comprando água, as coisas. Tem várias táticas aí para economizar, mas eu acho que 40 euros para alimentação do seu dia inteiro. Pensa que vai ter cafezinho à tarde, vai ter uma cervejinha, um drink, um doce, um snack, alguma coisa. Então a gente abrange tudo aí, 40 euros e 70 euros para quem quer um pouquinho mais de conforto, vai almoçar num lugar legal. Gente, os restaurantes lá são sensacionais, a comida lá é muito boa. Então aproveita, pega um lugar legal, vai num lugar bacana, à tarde toma um drink, uma cerveja ali, vendo o pôr do sol, que é lindo também. Então você vai gastar um pouquinho mais, tá? Esse é um valor aproximado. E agora vamos falar do chip de viagem para poder usar o seu celular, a internet na Europa. Uma das formas, na nossa opinião, é a forma mais fácil, mais barata, mais simples de você usar seu celular lá, é comprar um chip de viagem. São chips pré-pagos que você compra, na maioria esmagadora das vezes é muito mais barato do que o home internacional da sua operadora local, da companhia que você já tem aí na sua conta do celular. Então compra o chip, ele é a forma mais fácil de falar no exterior. Ele está dando aqui o pacote de 5 GB, que é um pacote muito bom, com muita internet aí para os 10 dias de viagem que pega na Europa inteira, independente dos outros países. O legal desse chip é que ele funciona em toda a Europa e está saindo 40 euros por pessoa. Então 40 euros nas duas colunas, um plano bem legal de 5 GB. E agora o seguro viagem. Quanto custa um seguro viagem internacional? Ah, Gabriel, preciso fazer um seguro viagem internacional mesmo? Precisa. Para a Europa ele é obrigatório. Mesmo para os países que não são, gente, a gente sempre recomenda aqui que você faça, porque ele é muito barato.
barato e ele te cobre de gastos absurdos, de fortunas aí que você gastaria se você tiver um imprevisto, se machucar, sofrer um acidente. Então, faça para todos os lugares do mundo, mas para a Europa ele é obrigatório para todos os países, menos para a Inglaterra, tá? Inglaterra e mais 2, que é a Áustria, mas são países menos frequentados, mas de todos os outros turísticos, é só a Inglaterra que não é obrigatória. Para entrar em todos os outros, você precisa ter o seguro. E o seguro, gente, ele é muito barato, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem, ó, 30 euros por pessoa, tá? O seguro que te cobre na viagem inteira, com a regra obrigatória da União Europeia, que é uma assistência médica de no mínimo 30 mil euros. Esse é o requisito que a Europa exige dos turistas que viajam para lá. Você consegue fazer um seguro muito bacana com essa cobertura por 30, é muito barato, gente, tá? Vou colocar aqui, não esqueçam de fazer para não ter problema lá na entrada. E esse valor, gente, vocês vão ver que tá muito barato. É capaz de você procurar em algum lugar e falar: ah, Gabriel, você tá viajando, esse valor aqui é muito barato, aqui tá dando muito mais caro. Sim, é porque a gente tá procurando nos lugares que a gente conhece, a gente sabe que é mais barato. Eu vou deixar todos os links, use os links. Esse, por exemplo, é um comparador que compara em todas as empresas de seguro viagem. Ele acha o seguro mais barato do que nas próprias seguradoras e por menos da metade do preço do que em agências de viagem. Então, são lugares que a gente já sabe que são os mais baratos. Então, dá uma olhada, usa os linkzinhos aqui para você calcular sua viagem, porque você vai ver que a diferença de preço em alguns casos é muito grande. E agora vamos falar do transporte. Eu acabei de fazer os outros vídeos, gente, das outras cidades da Europa, dos países. Você gasta menos com transporte nas outras, porque você faz muita coisa a pé, você não precisa alugar carro na maioria deles. Mas a Grécia é diferente, tá? Para conhecer, em Atenas você não vai gastar praticamente nada, é muito barato o Uber, táxi, vai fazer tudo a pé, ficar bem localizado. Agora o problema são as ilhas, tá? As ilhas vão ter um custo. Eu coloquei aqui 400 euros na coluna do econômico e 400 na do conforto, tá? Que é o custo do quê? Vamos lá, você para ir para as ilhas, você vai precisar pegar avião, então de Atenas para Mykonos, depois para Santorini, depois para voltar para Atenas. Esse trajetinho ou de ferry ou de avião, que geralmente tem um preço bem parecido, tem que pesquisar qual é mais barato, você vai gastar, e a gente fez uma conta geral por pessoa, gente, 400 euros, tá? Que vai ser o transporte entre essas ilhas. E para alugar um carro nessas ilhas, você tem que alugar o carro, porque essas ilhas não tem quase transporte público, é muito difícil de conseguir. As praias legais são mais isoladas, você precisa dirigir uns 40 minutos. São viagens lindas, só que tem que ser feitas de carro, tá? O carro facilita muito e não é caro, o carro lá não é tão caro, é bem tranquilo até. Eu vou deixar para vocês, gente, na descrição um comparador de aluguel de carros que a gente usa, que ele faz você alugar carro muito mais barato no mundo inteiro. Inclusive na Grécia a gente economizou bastante, mas tem que colocar esse custo, tá, gente? Senão vocês vão ter alguma surpresa lá na hora, porque essa logística das ilhas acaba deixando um pouquinho mais cara a viagem para a Grécia por conta de todos esses transportes e ter que aí atravessar o mar para ir de um lugar para o outro. Se você está confuso um pouco com o roteiro, depois desse vídeo assiste o que eu fiz do roteiro pela Grécia. Joga no YouTube, roteiro pela Grécia Gabriel, vai aparecer aí, tá um roteiro bem bacana que eu expliquei certinho quantos dias ficar em cada lugar, o que fazer, como funciona. Tá bem legal, assiste lá que vocês vão gostar. E agora vamos falar dos passeios. Os passeios, gente, é o mais difícil de estipular porque cada um faz o que quer. Se a pessoa não quer fazer passeio, ela não precisa gastar nada. Então, na coluna do econômico, eu coloquei 0. Por quê? Você pode ir para Atenas, você vai ficar passeando lá pelas ruas, vai no restaurante, ver a Acrópole de longe. Eu não recomendo porque é sensacional, vale a pena entrar e nem é tão caro o ingresso. Mas você consegue fazer tudo a pé. As ilhas você não gasta mesmo, tá? Passeio nas ilhas é muito difícil, não tem que nem as outras cidades. Paris, Barcelona, você precisa comprar um monte de ingresso para ir nos museus, subir na Torre Eiffel e na Sagrada Família de Barcelona, que é incrível, tudo tem ingresso. Nas praias, nas ilhas, não. Você já vai estar com o carro alugado, você entra no carro, vai para as praias, tem esse ponto positivo na Grécia. Então, 0 na econômica e eu coloquei aqui 100 euros na conforto, que é 35, 40 euros da Acrópole, que é 100. Gente, pelas fotos vocês já estão reconhecendo, é um lugar super famoso de filmes, de mitologia, fica lá em Atenas, pertinho de onde você vai estar hospedado, e mais um pouquinho aí se você quiser fazer um passeio de barco em alguma ilha, fazer algum passeio diferente, mas é um dos países que você gasta menos com passeio.
E agora, antes de entrar no valor total final, só para explicar, gente, esse vídeo foi muito focado no custo, tá? Qual é o valor de cada item. Eu não dei tantas dicas que nem normalmente eu dou, o que fazer, onde ficar, como montar o roteiro, porque esse vídeo era mais para ter uma noção dos valores. Se você pretende viajar para lá, assiste o nosso vídeo Como Viajar Barato à Grécia, joga aí no YouTube, Como Viajar Barato à Grécia Gabriel. Gente, é um vídeo que a gente fez completíssimo, que ele explica como organizar toda a sua viagem com todas as dicas e economizando o máximo possível em tudo, nos lugares que a gente já conhece, sabe que é mais barato para alugar o carro, esse é mais barato para comprar os ingressos, esse é o chip mais barato para viagem para você usar seu celular. A gente dá todas as dicas, é o ponto de partida aí para você organizar uma viagem por conta própria e economizando bastante. Então, vê lá que vocês vão gostar. E chegamos no valor final, gente, para o perfil econômico, 2.070 euros. Convertendo para o real, dá mais ou menos uns 11.385 reais. É uma viagem econômica, tá, gente? Você economizando mesmo. Dá para fazer mais barato que isso, Gabriel? Dá, mas se você pegar hotéis bem mais baratos, vão ser hotéis mais ruinzinhos, não tão... Você pode passar um perrengue ou outro. A alimentação você consegue, às vezes, economizar bastante. Então, esse é um valor ok, tá? Para você ter uma viagem bacana, econômica. E para a coluna do conforto, 2.670 euros, para você ter um pouquinho mais de conforto, um hotelzinho mais legal, fazer um pouquinho mais de passeio, gastar um pouquinho mais nos restaurantes lá que são muito bons, a comida é muito boa. Então, esse é o valor. Em reais, o do conforto está dando mais ou menos aí 14.685 reais. E é isso, gente. Esse é o valor para fazer uma viagem para a Grécia. Se você acha que é bacana, que tá o preço bom, comenta aqui embaixo para a gente saber. Se você acha que é caríssimo, você achava que era bem menos do que isso, comenta também. É legal para a gente ter uma noção do que as pessoas pensam, né? E acham que é realmente o valor de uma viagem para lá. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo. E não deixa de ver os outros vídeos que estão muito bons. Eu vou deixar aqui em destaque o de como viajar muito barato para lá e a playlist com todos os outros vídeos para você curtir e aproveitar na sua viagem. Muito obrigado, galerinha, e uma boa viagem.